Oi, gente! O meu nome é Anne e hoje eu estou aqui novamente para gravar e jogar Beamont Academy. Novamente aqui estamos no Beamont Academy After Class Confession. E é isso. No último episódio, a gente. A gente só foi jogando mesmo, como todos os jogos que eu joguei até aqui agora, sendo eles The Freak Circus, Dating Simulator. Eu não sei de nada desse jogo. Eu não sabia, pelo menos, né? Enfim, eu não sabia o nome do protagonista, deles dois. Inclusive, deles dois, eu ainda não sei o nome do loirinho. Esse daqui, ó. Esse daqui eu não sei o nome. E esse é o Vincent. Inclusive, eu pensei que o nome dele era Noah. Mas isso você vai ter que, né, ver o outro episódio pra entender. Enfim, e aparentemente o nome dela é Isadora, porque no novo jogo, quando você clica, antes de você colocar o seu nome, aparece o nome Isadora. Enfim, acho que aparentemente o nome dela é Isadora. Enfim, vamos continuar o meu save, que a gente salvou esses tempos. Enfim. E é isso, vamos continuar. Do momento que a gente parou, foi antes das provas, que a gente foi na cafeteria com o povo lá. O Vincent não vai meio com a cara da Lindsay. E é isso, e a gente tava vendo isso antes das provas, a gente tava estudando pras provas. Aí deu um time skip de algumas semanas e já foi todas as provas. E é isso, vamos continuar esse episódio. Enfim, as provas finalmente acabaram. E foi quase uma tortura, e como combinamos. E foi quase uma tortura. E como combinamos, estudamos juntos quase a semana toda. Talvez por isso tenha sido uma tortura. Com todas as provas finalizadas e correções em andamento, os professores nos deixaram estudar. Ou apenas aproveitar o tempo. As atividades de clube ainda estavam suspensas, em alguns casos. Beatriz já retornou para suas atividades e desfilava com seu uniforme de esgrima para lá e para cá. Noah e Lindsay, por outro lado, estavam atolados de trabalho com o conselho estudantil. Vincent participou de poucas reuniões e encontros no próprio clube, de acordo com ele. Era porque ele estava economizando para algo. E eu e Juliette estávamos em paz. Nossas atividades ainda não começaram. O novo conteúdo de aulas começou outra vez. Os professores pareciam ansiosos enquanto ensinavam. Isso até hoje, quando nossa professora de literatura inglesa foi chamada à recepção, com urgência. Não preciso dizer que todo mundo ignorou e somente eu e Vincent ficamos igual dois curiosos. O que será? Todo mundo já estava fora do lugar e conversava, como quem ignora a altura das vozes. Isso até escutarmos passos e a voz da professora Elisa. Ó, a professora. Uau, uau, uau. Enfim, ela entrou e avaliou a sala. Voltem para os seus lugares. Todo mundo obedeceu. Nossa, se fosse na minha sala, ninguém obedeceria. Mano, minha sala, enfim, não vou entrar em detalhes. Assim que o último aluno sentou, ela sorriu. Imagino que tenha estranhado minha ausência e estado curioso sobre a ansiedade dos demais professores. Mentira, só eu e o. e o Vincent. Dois curiosos. Nossa. Ave Maria, todo mundo cagando e andando porque ela foi fazer fora. E. Mano, a gente. Ai, que aconteceu? Nossa, se fosse na minha escola, bicho, já teria parado tudo que ela tinha falado, já tinham dado detalhes. E é isso, entendeu? Nem sei o que é, mas assim. Pois bem, essa ansiedade acabou. Gostaríamos de apresentar o nosso novo aluno. Se for o loirinho, eu vou gritar muito, tá? Se for o loirinho, eu vou gritar muito. Ela fez um sinal e no mesmo segundo, um garoto entrou na sala. Ai, é ele! É ele! Uhul! Pode entrar, presença ilustre de desconhecido! Uhul! Finalmente, eu tava esperando esse tempo, o jogo inteiro. Mano, eu achei que o Noah, namorado da Lindsay, era ele. Eu escolhi ele quando eu fui clicar lá pra, tipo, ai, quem você quer chamar pro clube de estudo? Aí eu falei, mano, não vou nesse Noah, porque o Noah, com certeza, ele é líder de turma e é isso. Aí eu fui nele, era um homem totalmente aleatório, uma menina aleatória que me odiava. Assim, ai, gente, ai, que emoção. Meu Deus, ele é muito lindo. Mas eu não vou cair na sua, loiro, safado, eu acho.
Não sei, espero que não. Eu gosto do Vincent, eu gosto muito do Vincent. Enfim. Ele era bonito. O clássico playboy de revista. Realmente, ele é bem clássico. Sei lá, um loiro bonito, do olho claro. E sorri com a comparação na minha cabeça. Mas ele também me lembra alguém. Theodore. Theodore. Ave Maria, que nome é esse, bicho? Ah! Não. Enfim. Ele me lembra alguém. Quem ele lembra, hein? Quem esse homem lembra, né? Não sei. O Vincent me lembra alguém e o Theodore também. Enfim. Eu vou chamar ele de. Eu não sei se é Theodore. Theodore, tipo, ai, Theodore. Eu vou chamar ele de Theodore. Porque, pra mim, Theodore não faz nenhum sentido. Eu vou chamar ele de Theodore. Turma, eu conheço o Theodore. Theodore Victory Beamonte de Luca. Mano. Ave Maria. O bicho é tão rico que faz o sobrenome dele ser de pobre. Gente, que horror. Que isso? Theodore Victory Beamonte. Ô, Beamonte, hein? Nossa, que novidade. Ele tem o mesmo sobrenome da Beatrice? A Beatriz também tem Beamonte? Acho que é Beamonte, né? O dela era Bittencourt. É verdade. Enfim. Theodore Victor. Victory, né? Victory Beamonte de Luca. Enfim, desculpa se eu falei errado. Ai, meu Deus, me taca em pedras, eu não sei falar. Beamonte de Luca? Beamonte de Charlotte Victoria de Beamonte. É a Charlotte! É a Charlotte que tem. Eu não lembro quem é a Charlotte. Enfim, a Charlotte que tem Beamonte. Eu lembro que alguém tinha. Eu pensava que era a Beatriz, mas a Beatriz tem Bittencourt. Enfim, Beamonte de Charlotte Victoria Beamonte. Os murmurinhos começaram no mesmo instante e Elise apenas levantou a mão. Theodore retornou ao país hoje e espero que possam mostrar a melhor recepção que nossa turma tem a oferecer. E convençam-no a ficar na nossa turma. Ela olhou a sala com atenção. Sente-se junto a Noah e Lindsay, nossos representantes. Os dois levantaram a mão. Theodore concordou e seguiu em silêncio até a mesa próxima a eles. Se sentou e ficou em silêncio. Ai. Nossa. Nossa, Theodore, você é. Aham. Você é muito. Nossa, eu adorei ele. Meu Deus, eu adorei ele. Talvez eu goste de carne branca. Ai, que horror, por que eu tô falando isso? Ele é muito lindo. Todo mundo olhando pra ele. Ele não pareceu se importar. De que país ele veio, né? Não falou nada. Ele só voltou pro país hoje, né? Nossa, voltar pro país hoje. Chegou cansado de viagem, provavelmente de avião, né? Porque ele é rico. Chegou cansado. Vai, porra, tem que ir pra escola, que raiva. Enfim. A professora continuou sua matéria, dando pequenas pausas pra observar o novo aluno. Aparentemente a professora não gostou dele. Que gatinho. Ai, não! Não, eu não quero dividir com você. Sai! Bessou pra mim, olhando pra Theodore por cima do ombro. Né? Mas Beamonte? Será que ele é parente da princesa? De princesa? Ah, a princesa é a dona do nosso clube. Verdade. Ela é a dona do clube de literatura. Literatura de debate. Não, pelo sobrenome, com certeza é. Mas qual é o nível de parentesco? Qual será o nível de parentesco? Nós olhamos pra ele. Cabelo loiro? Não, a princesa tem cabelo castanho. Olhos claros? Sim, a princesa também tem olhos claros. Olhamos uma pra outra e concordamos. Não faço ideia. Nem eu. Elas devem ser primos, né? Primos de primeiro, segundo grau. Porque eu mesmo não pareço nem um pouquinho com as minhas primas. Tipo assim. Nem com. Mano, nem. Sei lá, nem com meu irmão eu pareço, eu acho. O povo fala que sim. Mas. De verdade. Aqui, ó. Faço a menor ideia. Enfim. Será que ela me pergunta? Talvez. Aí a gente fica sabendo. Concordamos outra vez e viramos pra frente. Beatriz fingindo prestar atenção na aula e eu anotando. Eu conversei a ficar? Como assim? Não faço ideia, Bia. Oxi. Calma aí, perdemos algum contexto. O que aconteceu? Convenci a ficar? Enfim. Vou investigar isso.
Eu ri e concordei. Boa sorte. Tá, vai investigar ele. E é isso. Semanas depois do Theodore entrar. As semanas seguintes foi uma montanha russa. Beatriz se dedicou a descobrir o segredo por trás do comentário da professora. E descobrimos. Theodore voltou ao país há um mês e esteve na escola faz 2 semanas. Mas não ter ficado em nenhuma sala por desgostar dos alunos e dificuldade de se adaptar. Ele não gosta dos alunos, ô louco! Mas eu diria que ele tem se adaptado bem à nossa turma. Os garotos já incluíram no tradicional grupo de machos deles. E as garotas já tentavam pegar seu número, tentavam convidar pra sair, ou qualquer outra informação. E sobre seu grau de parentesco com a Charlotte, bom, aparentemente eles são apenas primos. Eu sabia, eu sou uma gênia nesse jogo. Não tivemos muitas oportunidades de conversar, com exceção dos trabalhos em grupos, com uma dinâmica engraçada. Os professores davam uma matéria, em seguida era feito um sorteio onde dividia a sala em duplas, trios, quartetos e quintetos. As duplas e trios poderiam escolher seus colegas. Os quartetos e os quintetos eram por sorteio ou escolha do professor. Por causa disso, acabamos juntos algumas vezes. Ele é alguém inteligente e esforçado, o bastante para não deixar tudo nas minhas costas. Beatriz também conseguiu estudar com ele, e de acordo com ela... eu tô apaixonada. Por quem? Por quem você acha? Ela me olhou com os olhos brilhando. Ai, que bonitinho esse sprite dela. Tá. Eu respirei fundo e encarei ela. Aluno ou professor? Meu Deus! Teacher's pet, do nada. Aluno, óbvio. Ela enrolou o cabelo no dedo. O líder do clube de tênis? O ace do clube de basquete? O do clube de debate masculino? Do clube de pintura? Sem clube? Nossa, que bicha que faz pergunta, hein? Ela fez um biquinho, como se estivesse indecisa agora. Todos? Esse parece mais justo. Ela sorriu. Não pode amar todo mundo. Alô? Tá. Por que não? Meu coração é grande para amar todos e muito sobre moda. Ela parecia extremamente orgulhosa de sua linha de raciocínio naquele momento. Primeira vez que ela pensou na vida, meu Deus. E eu apenas suspirei. Era impossível fazê-la entender uma lógica básica sobre o que é o amor. E quem é o sortudo que tá com a sua atenção hoje? O príncipe. Ela suspirou bobinha. Príncipe, ou melhor, Theodore. Escolheram o nomear dessa maneira porque ele age como um príncipe. E também porque ele é parente da princesa. Faz sentido, né? Eu olhei pra ela. Você e o resto da escola, né? O que seria a batalha do amor sem algumas rivais, bebê? E é claro que eu vou ganhar. Confia. Não vai ganhar de mim, né? Enfim. Ela deu de ombros, confiante. E já conversaram? Não, mas nossas riquezas somam. Meu Deus. Somos um par perfeito. Eu suspirei e concordei com a cabeça. Acho que em uma semana ela abandona essa ideia de paixão. Spoiler, ela não vai abandonar. Tenho certeza que vai ser isso. Ela, tipo assim, ai, mano, não vou largar dele. Aí ele vai chegar na gente e vai falar, nossa, eu quero muito pegar você. Aí vai ter que falar, mano, mas o Vincent gosta de mim. Mas o Theodore também. Só que a Bia tá no Theodore. Eu não quero que ela fique com o Theodore. Enfim. O professor de sala, nosso representante. O professor de sala, nosso representante, e quem é o chefe da sala em comparação com os demais. Superior. Nossa, não entendi nada dessa fala, meu Deus. Enfim, todos voltaram para suas cadeiras, mas continuaram as conversas. Como sempre. Alunos, por favor. Tá, entrou o coordenador, sei lá, diretor, não sei o que tava escrito, acabei de esquecer. Alunos, por favor. Peço um minuto de atenção, é um comunicado simples. Todo mundo calou. Ele continuou. Estamos muito orgulhosos do resultado das provas anteriores. Mais uma vez, nossa sala conseguiu se manter em primeiro lugar, com as maiores notas. Dentre elas, nossa bolsista Anne se destacou como sempre. Eu sempre... Ai, eu sou extremamente inteligente. Ai, incrível. Péssima salva de palmas. Não. Ele começou e todos seguiram.
Eu fiquei vermelha enquanto todos batiam palmas pra mim. Nossa, calma aí, deixa eu só ver um negócio. Eu acho que eu silenciei todos, mas por via das dúvidas eu vou, né? Enfim. Envergonhada. Ai, que bonitinho! Obrigada. Eu disse baixo, mas ele pareceu satisfeito. Claro, todas as demais salas também foram boas. Apenas não como nós. E por isso, acho que ela tá planejando uma excursão, para que possam relaxar um pouco. Mas claro, como ainda prezamos pelo sistema de ranking da nossa escola, haverá uma competição. Em alguns dias, terá atividades que valerão nota dependendo do desempenho de vocês. Não serão coisas extraordinárias, apenas básicas. Acreditem, será fácil. Basta quererem humilhar as outras turmas para sermos os primeiros. Ele sorriu como se falasse algo simples. E claro, todos da turma pareciam ansiosos e animados. Uma coisa que eu ainda não me acostumei. A rivalidade entre outras salas e o ranking de salas dessa escola. Notas de prova, atividade, presença, quantidade de alunos. Tudo isso vale nota e mostra o desempenho e valor do aluno e professor nessa escola. E claro, nossa sala é a primeira. A melhor de todas. E Ed se orgulha disso com muito afinco. Então, se preparem para amassar as outras turmas. A turma gritou em animação. Dia seguinte. Nossa, calma aí, bicho! Nossa, da minha escola pelo menos demora uns, mano, 3 meses pra uma excursão. Tem vezes que, tipo assim, mano, quando a gente vai pra um lugar, tipo assim, extremamente longe, tipo, sei lá, São Paulo. Aí, tipo, mano, porque eu moro bem no interior mesmo. Então, assim, quando a gente vai, mano, pra São Paulo, tipo assim, quando a gente vai pra capital assim, mano, a gente vai, tipo assim, demora pelo menos uns 8 meses pra todo mundo dar o dinheiro certinho, ver contato certo, fazer autorização, fazer, mano, tudo. Mano, demora muito. Os caras falaram, vamos. O coordenador, diretor, sei lá, falou, vamos. Aí o cara falou, vamos, a gente vai no dia seguinte, sabe? Ai, é que eles são ricos, né, gente? Nossa, é pobre, mas arranjou, sei lá, 10 mil em um dia. Bicho é brabo mesmo. O dia da discussão finalmente chegou. Nas semanas anteriores, todos os professores se ocuparam em nos informar como funcionaria a campanha de excursão. Seríamos levados a uma casa de campo da escola. Iríamos ficar 7 dias. Uma semana, basicamente. Mano, olha isso, uma semana, meu. Isso tem gasto. Nos primeiros 2 dias, poderíamos aproveitar para conhecer o lugar e descansar da viagem. E nos divertir. No terceiro e quarto dia, começariam as atividades. No quinto dia, seria a semifinal. No sexto, a final. E no sétimo, teríamos uma festa e a anunciação dos vencedores da excursão. Os professores se ocuparam durante dias em reforçar regras, horários e avisos de convivência. Durante dias, tá certo. Enfim, durante dias. Nada de sair da propriedade sem autorização, nada de circular pelos corredores depois da meia-noite, nada de brincadeiras perigosas entre as salas. O que, honestamente, só fez todo mundo querer aprontar ainda mais. Ainda mais. A entrada da casa de campo parecia saída de filme antigo. Grande, elegante, cercada por árvores enormes e um lago absurdamente bonito logo atrás da propriedade. Assim que os ônibus estacionaram, os alunos praticamente explodiram de animação. Ô, louco! Nossa, mas aí, calma aí. É nossa sala? Todo mundo da escola? Como funciona? Entendeu? Porque se é uma competição, mano, é todo mundo, não? Tipo, aí, vamos amassar as outras turmas. Só a nossa sala vai ficar aqui. Toda a escola vai ficar aqui, porque não é possível, meu. Enfim. Eu acho que é só nossa sala, porque, mano, uma casa imensa dessa, mas, mano, comportar 35, sabe? Por exemplo. Alunos, meu Deus. Os professores tentavam organizar uma multidão enquanto os alunos carregavam malas, mochilas e travesseiros pelos corredores. Beatriz segurou meu braço assim que descemos do ônibus. Isso aqui é tão romântico. Nossa, romântico. Você disse isso semana passada. E eu continuo certa. Ela colocou a mão no peito dramaticamente. Imagine, o lago ao pôr do sol, um vento suave, eu e o Theodor. Você não conseguiu falar com ele ainda? Detalhes pequenos e insignificantes.
Eu apenas concordei e voltamos nossa intenção à casa de campo. A construção principal tinha paredes claras, janelas enormes e um ar sofisticado demais para algo chamado apenas de casa de campo. Parecia mais um hotel luxuoso escondido no meio da floresta. Os professores começaram a dividir os quartos. Naturalmente, a escola organizou tudo tentando manter o equilíbrio entre as salas e evitar confusões. O que claramente não funcionaria. Silêncio, por favor! Os quartos serão compartilhados. Serão compartilhados entre 4 alunos. E antes que perguntem, não, vocês não poderão trocar depois. Posso fazer um adendo aqui? Um adendo não, sei lá, um spoiler warning, sei lá. Vai ser eu, a Beatriz, o Theodore e o Vincent. Acabei de metaforizar vocês inteiros. Enfim. Imediatamente começaram os protestos. Professor Ed ignorou todos e começou a listar os alunos. Ai, tá bom, tá bom. Ok, eu pensei que fosse homem misturado com mulher. Aparentemente não é, porque, né? Se fosse isso numa escola daqui, o povo tava lascadíssimo. Ia sair 4 grávida. Enfim. Beatriz, Ania, Olivia e Juliette. Eu falo Juliette, é Juliette. Eu falo Juliette mesmo, abrasileirado mesmo. Beatriz, Ania, Olivia, a gente não sabe quem é essa Olivia, eu acho. E Juliette. Todas as divisões prontas, os professores começaram a instituir as meninas para seus respectivos quartos. E claro, faremos como no ano passado com a turma anterior. As garotas dentro do edifício e os meninos no acampamento no quintal, em barracas compartilhadas. O corredor inteiro ficou em silêncio por 2 segundos e então explodiu. Como assim acampamento? Professor, tem insetos lá fora. Isso é violação dos direitos humanos. Eu não fui feito pra sobreviver na natureza. Também tu é rico. Tu só vive dentro do quarto com o ar-condicionado ligado e enchendo sua cabeça de dopamina. Os professores fingiam que não ouvir os surtos coletivos masculinos. A escola acredita que isso ajuda na construção de caráter. Meu caráter não precisa de mosquitos. Nem minhas costas precisam de um chão duro. Eu sou alérgico a esforço físico. Também? Olha o tamanho desse bracinho fino igual um calango. Exatamente, esforço físico. É isso que você precisa. Que provavelmente você não vai querer. Enfim. Trágico. Trágico. Ele. Enfim, gente. Ele virou a página da prancheta sem qualquer pena. As meninas riram imediatamente, enquanto vários garotos continuavam reclamando. Beatriz colocou a mão na boca dramaticamente. Coitadinho, sofrendo ao ar livre enquanto nós estaremos em camas quentinhas. Você parece feliz demais com isso. Ok, não tá. Estou muito. Eu apenas neguei com a cabeça. Os professores continuavam organizando os grupos. Os funcionários da escola começaram a levar algumas malas para os quartos. Beatriz começou a me arrastar para dentro enquanto me contava as histórias daquela casa e todos os outros acampamentos. Ai, que bonitinho. Ai, que fofinho! Que bonitinho esse quadro do gato batendo no outro gato. Assim, tá. Que bonitinho. E eu apenas escutei até chegarmos no nosso quarto. E nem preciso dizer que ficamos o dia todo arrumando e fofocando sobre o que faríamos naquele dia. Beatriz nos fez skincare e Juliette me ajudou a entender como funcionaria a gincana. Oh, louco, que bonito, meu! Quando os professores apareceram, nos chamando pra comer, saímos finalmente do quarto. Havia algumas alunas voltando e outras indo. Talvez estejamos em turnos pra comer? Bom, faz sentido. Beatriz se agarrou meus ombros. Ele de moletom. Eu olhei ao redor. Olha, usando Abidas. Abidas. Abibas. Enfim. Theodore estava encostado perto de uma das janelas enquanto conversava com alguns garotos. Inclusive, eu não falei, mas nossa, ele tá muito bonito. Ai. Meu Deus, ele é muito lindo!
Ai, Jesus. Eu quero ver os outros alunos. Eu quero ver. Mano, será que vai ter mais paquera mais pra frente? É porque eu acho que o jogo não tá finalizado, né? Obviamente. Mas. Mano, eu quero muito que tenha outros alunos pra gente conseguir ver. Ou melhor, enquanto os alunos falavam e ele apenas escutava. Respira. Não quero. Tipo, respira. Não quero. Você vai morrer antes do terceiro dia da excursão. Ela me ignorou completamente. Você não entende, Anne. Vê como ele é lindo? Mesmo sem uniforme, isso é raro. Nossa, pra mim as pessoas ficam muito mais bonitas quando tá sem uniforme do que com uniforme. Enfim, não sei. E muito, tá? Ela suspirou, sorrindo como se estivesse realmente apaixonada. Eu apenas suspirei, tentando adivinhar quanto tempo demoraria pra ela se apaixonar por outra pessoa. Do outro lado do corredor, Vincent falou algo que fez Theodore rir baixo. Enfim. E honestamente, aquela foi a primeira vez que eu vi uma expressão realmente natural nele. Sem educação impecável. Sem postura perfeita. Sem o príncipe da escola. Só um garoto normal. E isso, estranhamente, chamou mais minha atenção do que deveria. É a Anya safada, ela quer ir pra cima do Theodore, né? Ela quer, entendeu? Enfim. Passamos por eles e descemos a escada, seguindo pra área externa da casa do campo. Em um quintal amplo com mesas de piquenique de madeira rústica montadas. Mano, é que eu não tô falando, mas esse cenário está muito lindo. Muito, muito lindo. Olha aqui, mano, perfeito. Igual eu falei no outro episódio. É muito difícil fazer perspectiva e eles fizeram, tipo, perfeitamente. Olha que lindo, velho. Foi muito maravilhoso. Os detalhes dos pergolados aqui no fundo, da fonte. Ai, que lindo, meu Deus. Enfim. Não, tá bom. Madeira rústica. Beatriz me arrastou para a mesa que ela julgava ter melhor ventilação e visão. Que eu somente entendi a parte da visão quando percebi as janelas. Os meninos. Era meio óbvio, né? Você me dá agonia. Totalmente. Ai, que bonitinha ela tem um uniforme. Juliette concordou se sentando junto com a gente, olhando os meninos na janela. Theodore começou a conversar dessa vez. Vincent falava alto demais. Noah reclamava da existência das barracas pela 10ª vez. E um garoto que parecia tentar convencer alguém de que conseguia pescar no lago com as próprias mãos. Theodore apenas ria de vez em quando. Beatriz segurou meu braço imediatamente. Ele rindo deveria ser proibido. Isso nem faz sentido. Faz sim, é perigoso. Juliette apoiou o rosto na mão enquanto observava a cena. Honestamente, acho estranho. O quê? Ele. Olhei pra ela. Não de jeito ruim. Só ninguém daquela família costuma agir tão normal. Aquilo chamou minha atenção. Você conhece eles? Juliette deu de ombros. Minha mãe já participou de eventos com a família real algumas vezes. Beatriz imediatamente se inclinou na mesa. Fofoque imediatamente. Juliette suspirou dramaticamente antes de continuar. Charlotte sempre foi muito educada, muito perfeita. Aquela coisa de princesa impecável. Então, imagine minha surpresa quando aparece um primo dela, que vive fugindo das aulas, odeia interagir com as pessoas e parece preferir dormir do que existir. Beatriz ignorou completamente a conversa. Porque Theodore tinha acabado de levantar os olhos na nossa direção. E, infelizmente, Vincent percebeu também. Vincent abriu um sorriso imediatamente. Ai, que bonitinho, que fofinho. Gente, pra mim, o Vincent... Ai, agora que eles estão um do lado do outro... Inclusive, parece que ele tá com o braço encostado no ombro do Theodore. Achei isso fofo. Mas, mano... Mano, Ai, calma. O Vincent não parece ter muito mais molho do que o Theodore. Ai, gente, não tem como. O Theodore é literalmente aquela imagem de um prato, tipo assim, tem frango e ovo, tipo assim, é tudo branco, sabe? Não tem tempero nenhum. Ele tá assim, até agora. O bicho não fala nada, não faz nada. Ele ri, é algo tipo, uau, meu Deus, ele riu, sabe? Tipo assim, meu Deus, tá escrito Abidas mesmo. Eu tinha falado Abidas sem querer.
Mas realmente tá escrito Abidas e Thank God It's Friday. Ainda bem. Graças a Deus é sexta. Se eu não me engano, Friday é sexta. Enfim. Meu corpo inteiro travou. Ah, não. Ah, ele falou, ei! Ele gritou pra caralho. Enfim. Vocês vão ficar espionando a gente daí mesmo? Não estamos espionando. Estamos julgando. Vocês não merecem nossa mínima atenção para ser espionados. Mas julgamento? Isso sempre. As duas deram uma risadinha e eu neguei com a cabeça. Como vocês querem conquistar o garoto assim, Bia? Eu sussurrei pra ela. Ela apenas deu de ombros. Não preciso de plateia pra conquistar ele. Tu que pensa. Tu que pensa não, né? A bicha já colou na minha já. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. A não ser que eu que tenho que conquistar ele. Aí, bicho, eu já vou cair na do Vincent. Hein? Enfim. Ela sou de volta como se fosse algo simples para ela fazer. Vincent colocou a mão no peito dramaticamente. Cruel. Noah deu uma risadinha, mas evitava nos olhar, como se também evitasse algum problema futuro. E eu nem precisava procurar o problema. Cadê a Lindsay? Ah! Mano, é um mentalista mesmo. Lindsay estava apenas algumas mesas ao lado, apenas observando, junto das amigas. E Theodore observava a cena em silêncio por alguns segundos. Então, olhou diretamente pra mim. Ai, que bonitinho, ele olhando. Sua mesa realmente tem a melhor vista. Eu pisquei e lentamente virei o rosto para Beatriz. Ela parecia presa a ascender espiritualmente. Eu odeio vocês. Antes que as duas pudessem responder ao meu comentário ou rirem, Vincent bateu no vidrinho, parecendo pensar. Ué, tá, ele bateu no vidrinho da janela? Podemos nos juntar aí? Você tem muita cadeira. Ele apontou para as cadeiras que estavam livres. Éramos 3 e ainda tinha 3 cadeiras. E eles eram em 3 garotos. Número par. Tu pensa, né, que tu vai pegar o Noah. A Lindsay tá lá, bicho. Os olhos fumegando já. Quem não gostava da Juliette? O Noah? Verdade, o Noah começou chegou a namorar a Juliette, né? Mas eles terminaram. Gente. Claro. Ela respondeu rápido demais. Rápido no nível absolutamente desesperador. Juliette soltou uma risada nasal, enquanto eu apenas afundava lentamente na cadeira. Os 3 atravessaram o gramado logo depois. Vincent chegou por último, puxando a cadeira ao lado de Juliette sem qualquer vergonha. Noah sentou mais perto da ponta da mesa, ainda parecendo discretamente cauteloso sobre existir perto de tantas garotas ao mesmo tempo. E Theodore sentou na cadeira ao meu lado. Naturalmente. Porque o universo claramente me odiava. Beatriz imediatamente me lançou um olhar cheio de significados. Nem começa. Nem começa. Sussurrei. Beatriz apenas sorriu inocentemente. Mentira. Ela nunca era inocente. Vincent apoiou os braços na mesa. Então, vocês decidiram quem vai carregar a turma na gincana? Eu. Admiro a sua confiança errada. Admiro sua coragem de falar comigo desse jeito. Mano, Juliette. Enfim. Eles dois têm rixa. Não lembro disso. Enfim, era pra ela ter rixa com o Noah, né? Só que o Noah é bem tranquilo. Acho que ele não teria rixa de brigar com alguém assim. Enfim. Noah soltou uma risada baixa. A conversa começou extremamente fácil depois disso. Beatriz, obviamente, aproveitou isso. Theodore, você já participou de alguma gincana assim? Ela apoiou o rosto na mão, claramente tentando parecer charmosa. Theodore pensou por alguns segundos. Não exatamente. A família dele não deixa ele fazer nada divertido. Isso não é verdade. Você literalmente teve um professor particular de etiqueta. Nossa. Ai, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ai, gente. Ai, nossa, professor de etiqueta deve ser ridículo de ter, assim, sabe? Nossa, enfim.
Theodore apenas foi em silêncio. Ele tem um ponto. Beatriz parecia cada vez mais fascinada. Isso é tão chique. Todos nós tivemos professores de etiqueta. Mas na escola, não em casa. Nossa, ou na escola, tu ter aula de etiqueta. Tipo assim, mano, tantas matérias pra você aprender assim. E, mano, etiqueta, sabe? Como se comportar. Você tem que ser numa escola muito rica pra você ter isso. Acho que nem, sei lá, mano, nem no Brasil deve ter isso, sabe? Apesar que eles não são do Brasil, então assim, dane-se. Mas na escola, não em casa. Isso torna muito mais chique. Isso parece cansativo. Nossa, ele tá dando umas travadonas nas falas. Tem umas falas que não tem nada, mas eu acho que é só pra dar uma pausa dramática mesmo. Sem perceber, falei em voz alta. E boca aberta. Theodore virou o rosto da minha direção quase imediatamente. Aquilo me pegou desprevenida. Foi mal. Eu não quis dizer isso de um jeito ruim. Vincent olhou entre nós dois lentamente. Theodore apenas negou. É um pouco. Juliette assoviou. Pouco? Que modéstia. Muita modéstia. Não apoiou o queixo na mão. Honestamente, eu desistiria no terceiro garfo errado. Mano, que boca aberta. O Vicente é boca de sacola, né, mano? Mas não desiste de uma namorada tão ditadora quanto a sua? Vicente murmurou. Ah, ele murmurou, ele falou alto, né? A pessoa vai falar muito alto. É que tua namorada lá, que não deixa tu fazer nada. Tipo assim. Noah fingiu não ter escutado. Pode voltar ao que interessa? Ao Theodore? Enfim, Beatriz parecia genuinamente interessada. O que te interessa? Aula de etiqueta. Em casa. Pia. Fia, tu pode fazer tudo o que você quiser. Tipo assim, você pode ter aula de literalmente qualquer coisa que você quiser. Entendeu? Tu é rica. Tu faz qualquer coisa. Entendeu? Então, começou. Enquanto eles começava uma discussão completamente séria sobre quantos talheres uma pessoa realmente precisava para comer uma salada, eu ainda estava olhando discretamente para Theodore. Alô? Porque ele parecia diferente de novo. Mais relaxado, o ombro menos rígido, o olhar mais leve. Até a maneira como ele apoiava na cadeira parecia menos ensaiada. Como se aquela conversa idiota estivesse fazendo ele respirar normalmente pela primeira vez no dia. Todor percebeu meu olhar antes que eu pudesse desviar. Infelizmente, sustentou o contato visual. Mano, eu acho bizarro quem consegue encarar os outros assim, sabe? Tipo assim, mano, sabe? Tipo, te encarando assim, sabe? O quê? Tipo, o quê? Nada. Respondi rápido demais. Vincent imediatamente apontou pra mim como se tivesse acabado de descobrir algo criminoso. Vamos dar uma volta? A professora chamou. Chamou? Quando? Juliette olhou ao redor. Os professores estavam numa mesa mais afastada, entusiasmados em sua própria conversa, mas ainda de olho nas mesas. Não te interessa. Mas eu realmente não escutei também. Não comentou dessa vez, apoiando a confusão de Juliette. Eu quis me enterrar num buraco. Podem apenas deixar ele me salvar desse constrangimento? Porque eles são tão questionadores. Apenas curiosos que você escute tão bem. Continue, Vincent. Estou investida emocionalmente agora. Vincent resmungou algo. E antes que alguém pudesse piorar a situação, uma voz surgiu atrás da nossa mesa. Noah. O clima mudou imediatamente. Sutilmente, mas mudou. Ela estava parada logo atrás dele, junto de duas amigas. Perfeita demais, arrumada demais, elegante demais. E olhando diretamente para mim, antes mesmo de encarar qualquer outra pessoa da mesa. Isso vai dar um trabalho. Enfim. Gente, será que não tem um negócio aqui pra travar menos? Porque, de verdade.
Gente, eu não sei. Tá travando muito as coisas. Eu não sei se é porque tá. Enfim, não sei. Eu não sei. Se é porque tá em beta, não sei se tá em beta ainda. Mas, mano, tá travando demais. Ah, tem é julho de 2026. Ó, louco, foi criado nessa época ou. Enfim, não sei. Ela tá me encarando. Noah levantou os olhos. Lindsay. A, a namorada possessiva chegou. Vai falar isso em voz alta pra você ver o que acontece. Aí, ó. Ela sussurrou pra mim com a delicadeza de um caminhão em alta velocidade. Beatriz! Noah, por outro lado, parecia querer evaporar da existência. Lindsay apoiou uma mão no encosto da cadeira dele. Estávamos procurando você. Precisamos fazer uma caminhada agora. Agora? Sim, estivemos estudando e soubemos que após o pequeno almoço é ideal uma caminhada. Faz bem, e pensei que seria essencial trazer isso à nossa rotina, como como o futuro prefeito e a futura primeira-dama. E como duas pessoas saudáveis. Noah respirou fundo e concordou. Vincent imediatamente apoiou a mão no rosto. Mano, futura primeira-dama. É uma frase muito assustadora pra uma terça-feira. Fechou a cara. Lindsay ignorou completamente o comentário. Disciplina é importante pra manter uma boa imagem pública. E... A gente eu acho que tá claro, né? Tipo assim, sei lá, pra todo mundo. Eita, apagou? Voltou? É isso. Acho que tá claro pra todo mundo, né? Que, tipo assim, mano, ela claramente, assim, quer muito só ser a primeira dama e não quer realmente nada com ele, né? Assim, enfim. Continuando. Juliette inclinou pra perto. Nossa, calma. Aí. Ela fala igual uma assessora de imprensa. Beatriz quase se engasgou tentando segurar a risada. Noah levantou lentamente da cadeira. Então, eu acho que vou. Vincent segurou o braço dele dramaticamente. Mano, o Vincent vai fazer merda. Vincent, fica quieto, pelo amor de Deus. Ai, enfim. Não vá. Oxi, que ficou essa cara? Eu preciso. Não acredito que ele falou um bagulho desse. Você ainda é jovem, tem tanto pra viver. Vincent? Você pode fugir, eu acredito em você. Mano. Theodore abaixou o olhar, claramente escondendo o riso de novo. Aquilo fez Lindsay finalmente perceber que estava perdendo a pequena disputa invisível pelo clima da mesa. Vamos ver quem baixa mais o clima. É ela, é a Lindsay ou o Vincent. Tem que. Mano, batalha épica aqui. Não entendo o problema com hábitos saudáveis. Acho que ninguém disse que tem um problema. Respondi antes mesmo de pensar. Lindsay virou o rosto lentamente pra mim. E eu me recolhi quase imediatamente. Claro, ela respondeu suave demais. Ao meu lado, Beatriz apertou meu braço discretamente, um sinal universal de você acabou de comprar briga. Noah parecia perceber isso também, porque suspirou imediatamente. Lindsay. Lindsay voltou a sorrir pra ele no mesmo instante, como se nada tivesse acontecido. Vamos, antes que fique tarde. Vincent olhou pro relógio de pulso de Theodore. São 3 da tarde. Mano, não é possível. Ele compra briga, aí ela retruca ele. Aí eu retruco ela. Ai, eu compro briga dos outros, meu. Ai, eu... Tomara que eu não. Eita, pega. Tomara que eu não compre briga de ninguém, meu Deus. Não mais, né? Noah levantou da cadeira rápido demais. Certo, vamos. Mano. Até o final desse jogo eles dois terminam. Não dou, sei lá. Não dou. O antepenúltimo episódio até eles terminar, sabe? Tipo, antes disso eles já vão ter terminado. Beatriz observou os dois saindo.
depois virou lentamente pra nós. Isso definitivamente não é amor. É política. É terror psicológico. Theodore finalmente soltou uma risada baixa dessa vez, sem esconder. Ai, que fofinho! Que bonito! Ai, essa tonga! Olha que lindo! Ave. Que raiva, não sou só eu que tô gostando dele. E foi tão inesperado que todo mundo da mesa olhou pra ele. Inclusive Lindsay, que tinha acabado de dar alguns passos. Ela parou por um segundo, o olhar indo direto pra Theodore, depois pra mim e depois voltou a andar. Noah parecia cansado antes mesmo da caminhada começar. Vincent observou a cena partir e suspirou dramaticamente. Perdemos um soldado. Juliette ergueu a mão. Em memórias de Noah e seus direitos humanos. Beatriz acompanhou imediatamente. Que descanse em paz. Imitei o gesto. Oxi! A roupa da escola do nada! Imitei o gesto, mesmo que tivesse sido menos dramática e direta. Ela não gosta de vocês? Beatriz se negou. Não acho que seja isso. Ela apenas quer que Noah seja perfeito. E nós somos péssima influência. Todos na mesa concordaram, menos Theodore, que ainda tentava encaixar cada peça. Então não é desgosto. É apenas reprovação. Exato. Menos pela Ju. Acho difícil ela gostar dela. Por quê? Você gostaria do seu ex-namorado? Sim, exatamente. Theodore piscou lentamente, claramente processando a informação. Vocês namoraram? Juliette apoiou o queixo na mão, completamente tranquila. Brevemente. Você fala como se tivesse ficado com ele por 15 minutos. Theodore apoiou o braço na mesa. Bicho, nossa, ele apoia o braço na mesa e ela já fica... "Ah, meu Deus, ele apoiou o braço na mesa. Meu Deus, isso não é etiquetoso, sei lá. Meu Deus. Ele é muito perfeito. Isso não incomoda vocês? Beatriz respondeu primeiro. Noah continuar amigo da Ju? Não. Lindsay odiar isso? Sim. Bastante engraçado, inclusive. E Vincent. O quê? É verdade. Ele apontou pra Juliette. A Juliette literalmente não fez nada. Minha existência irrita ela. O que honestamente torna tudo ainda melhor. Theodore concordou. E vocês? Ela apontou pra mim e pro Vincent. Eles são nossos bolsistas premium. Eles sempre têm as melhores notas, se adaptaram tão bem que parece que sempre foram daqui. Eu saí um pouco envergonhada com os elogios. A cara dele de... Nossa, de... Uhum. Vincent, por outro lado, apenas tratou como algo comum, rotineiro. Eles entraram ano passado como os primeiros bolsistas com a maior nota e desempenho. E a relação? Eu já os vi chegar juntos e ir embora juntos. Ih, reparou nos dois, hein? Reparou em mim e no Vincent. Eu e Vincent nos olhamos quase imediatamente. Bom, moramos consideravelmente perto. Então, vamos e voltamos juntos. E somos amigos de infância. Theodore assentiu lentamente, como se aquilo explicasse alguma coisa que ele estava tentando entender desde antes. Beatriz apoiou o rosto na mão imediatamente. Eles são praticamente um casal de idosos. Um casal de idosos. Não somos. Somos um pouco. Ele concordou só na parte do casal, tá? Detalhe. Enfim, eu virei lentamente pra ele. Vincent. Ele deu de ombros. Eu suspirei e balancei a cabeça. Theodore virou o olhar por um segundo. Então perguntou, casualmente demais. Então vocês nunca namoraram? Se ele não ficar vermelho, eu não sei mais, entendeu? Mano, isso vai dar um trabalho. Ou pensaram em namorar? Você é cara de pau também, né, mano? Não é possível. Tu fala, tipo, vocês nunca namoraram, não, né? Nem nunca pensaram em namorar, né? Né? Não é? Tipo assim,
Bicho, tu quer namorar com ele? Não sei, né? Tu que sabe. Ou comigo, não sei. Vincent virou lentamente pra mim. Eu virei lentamente pro Vincent. Beatriz suspirou dramaticamente. Isso é tão romance de infância. Não acredito. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não acredito que eu vou ter que escolher. Não, não, meu. Ai, bati no microfone. Cara, eu não acredito que eu vou ter que escolher. Isso é tão romance de infância assim ou não? Eu já pensei em namorar com ele ou não? Ai, meu. Eu não quero, não, não. Eu não quero escolher. Cacete. Cara, eu quero muito falar que não. Mas eu acho que a resposta vai ser sim. É porque, ó, gente, desculpa, mas eu não sei qual rota que eu quero fazer. Eu não quero ter que escolher entre eles dois. Ai, meu Deus, eu sou muito. Ai, indecisa, meu. Ai, mano. Eu acho que eu tô mais pro lado do Vincent, porque o Vincent é muito fofo. Ai. Mas seria estranho falar no meio da rodinha da gente, falar, tipo assim, ah, vocês nunca pensaram em namorar? Aí a gente fala, ah, sim, a gente já pensou em namorar. Tipo assim, ah, eu não sei, sabe? Mas é porque eu acho que assim, nossa, eu vou falar um puta textão, se você quiser pular, inclusive, tá à vontade. Mas, tipo assim, mano, eu acho que é estranho relacionamento, tipo, namoro, entre duas amizades. Eu acho estranho. Não é estranho, é bom se vocês continuarem juntos. Porque se vocês dois terminarem, vai ficar um clima de bosta. E você, tipo assim, mano, se for seu melhor amigo, se você começar a namorar seu melhor amigo, e vocês, por algum acaso, terminarem, vai ser horrível. Porque, mano, você perdeu um melhor amigo, entendeu? Sabe? Vai ficar um clima de bosta se vocês começarem a se enturmar de novo. Entendeu? Tipo assim, mano. Ai, tipo, você perdeu uma amizade. Se você namorar seu melhor amigo e vocês dois terminarem, você perdeu uma amizade que, mano, poderia durar a vida toda e ser muito boa. E é isso. Porque, mano, sei lá, tem uma teoria que, tipo assim, se você namorar seu melhor amigo e vocês dois terminarem, vocês continuarem a amizade como se nada tivesse acontecido, ou nunca teve amor, ou vocês ainda se gostam. Tipo assim, não sei, é apenas teoria minha. Nunca aconteceu isso comigo pra eu ter tanta certeza. Mas assim, é, pessoas próximas de mim já tiveram essa história, entendeu? E tipo assim, mano, eu acho muito bizarro. Não sei, não consigo. Eu não consigo entender, entendeu? É... Mas é isso. Eu não sei se a gente já pensou em namorar ou não. Ai, cara. Não, eu não, né? A Anne, do jogo. Já pensou em namorar o Vincent? Porque caso tiver lovômetro, vai aumentar com ele se eu falar sim. Vai abaixar com ele se eu dizer sim. E vai aumentar com ele se eu disser não. E vai abaixar com ele se eu falar não. Ai, cacete. Eu acho que eu vou falar não. Porque eu quero ter mais lovômetro com ele. Eu vou pensar mais tecnicamente do que emocionalmente. Eu acho que eu vou falar não. Porque eu acho que ele vai falar sim. Tipo assim, ele vai falar ao mesmo tempo, sabe? Tipo, não. Ele vai falar sim. Entendeu? Aí vai ficar um clima de bosta. Ou seja, eu acho que qualquer um ficaria um clima de bosta. Talvez. Ai, cara, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não sei se eu faço a rota do Vincent. Eu faço a rota do Vincent? Eu não sei. Ai, por favor, não sei. Escolham por mim. Ai, eu entrego de mão beijada pra vocês. Escolham, escolham. Eu não sei, eu não sei. Ai. Cara, eu vou falar que não. Que a gente não pensou em ficar juntos. Mas caso você for fazer a volta do Vincent, pelo amor de Deus, fala que sim. Entendeu? Porque, mano, a gente é melhores amigos. Eu não quero que a nossa amizade acabe por um relacionamento que deu errado. Não. Não é romance. Nossa. Toda vez que você nega, parece mais romance. Eu só tenho uma risada tentando achar um humor naquela pergunta. Namorar o Vincent? Logo o garoto chato e insuportável que eu conheço há tantos anos? Claro que não. Ele ficou triste! Não, eu fiz merda, não, 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 não.
ficou quieto por um segundo a mais do que deveria. Foi pequeno. Quase imperceptível. Então, ele soltou uma risadinha baixa e desviou o olhar. Ai, não. Não. Eu fiz merda, não acredito, eu não acredito. Vocês agem como um casal. Como casal? Não. Beatriz apontou pra mim imediatamente. Você ajeita a gravata dele? Ah, tá, tipo, aí, quando precisa, eu ajeito a gravata dele. Porque ele não sabe fazer direito. E você sabe rápido demais. Faz sentido. Prática. Mano, eu acharia estranho também. Tipo, mano, como assim vocês nunca namoraram? Cara, vocês têm tudo pra vocês namorarem e vocês não namoram. Tipo, você arruma ele, mano. Você arruma ele. Entendeu? Mano, eu não toco nos meus amigos. Eu, Anne, pessoalmente, ó. Eu, sei lá, eu tenho amigos homens e, tipo assim, mano, eu não tenho costume de ficar tocando neles. Sabe? Sei lá, estranho isso, eu, hein? Enfim. Jura? Porque alguém precisaria impedir ele de parecer abandonado. Vincent colocou a mão no peito dramaticamente. Isso foi cruel. Eu apenas neguei com a cabeça. Namorar ele? É só que eu e o Vincent somos só velhos amigos. Sem esforço, sem cerimônia, sem necessidade de impressionar um ao outro. Theodore concordou com a cabeça. Entendi. Eu pensei que ele ia falar ao mesmo tempo. Tipo assim, o Vincent, caso eu falasse não, ele ia falar sim ao mesmo tempo, ia ficar um clima de bosta. Se eu falasse sim, e ele falasse não, aí ia ficar um clima de bosta, pior ainda, eu acho. Mas, enfim. Legal. A resposta foi simples. Ele safado, eu que vou vidrar pra ela. Enfim. Mas por algum motivo, pareceu estranha. Como se ele estivesse esperando outra resposta. Será? Será que eu fiz a resposta errada? Eu não sei. Vejam um guia. Não sei se nem isso tem guia, mas se tiver, vejam um guia. Não vão por esse vídeo. Como se ele estivesse esperando outra resposta. Ou talvez eu estivesse imaginando coisas. Vincent, por outro lado, pareceu completamente confortável. Spoiler, ele não tá. Assim, teoria minha. Encostado na cadeira, relaxado, como se aquela conversa nem fosse minimamente constrangedora. Claramente, ele tá muito desconfortável. O irritante. Juliette estreitou os olhos lentamente. Não faz pra mim. Você respondeu rápido demais. Rápido, eu fiquei meia hora raciocinando. Deixa eu escolher assim ou não. Porque a resposta é óbvia. Beatriz suspirou dramaticamente. Os melhores romances sempre começam assim. Vincent imediatamente apontou pra ela. Concordo. Amigo, tu se entrega! Mano, cara, literalmente, o Vincent é o cara mais cara de pau do universo, assim, sabe, mano? Como assim? Sabe? Concordo. Você não ajuda. Nunca ajudei. Ai, meu. Você tá piorando minha situação, cara. Eu quero fingir que eu não tô apaixonada por você e tu tá nessa. Respirei fundo e neguei com a cabeça. Não existe romance aqui. E nem vai. Você seria um casal muito bonito. Beatriz! Ela ignorou completamente meu sofrimento. Amigos de infância, bolsistas inteligentes. Ele é alto, você é bonita. Ou seja, ele não é bonito e eu não sou alta? Não entendi. Repita. Isso foi extremamente ofensivo pra mim por algum motivo. Porque minha única característica é alto. É exatamente o que eu perguntei, Vincent. É Vicent, né? Vincent. É Vicent. Beatriz piscou algumas vezes. Como se realmente estivesse refletindo profundamente sobre aquilo. Você também é existente. Tu existe, né? Tipo assim. Isso foi muito pior do que eu esperava. Theodore observava a conversa em silêncio.
Mas, diferente de antes, ele parecia interessado de verdade. Há quanto tempo vocês se conhecem? Tá querendo saber demais, Theodore. Você não acha? Você não acha que tá muito curioso? Tem que ter mais rodas de etiqueta, hein? Não pode ficar conversando assim dos outros, não. Mentira, tadinho. O bichinho já foi doutrinado a vida toda. A única vez que ele pode conversar de boa, os cara barra ele. Olha eu de uniforme de novo. Tá, porra, troquei. Eu pensei por um instante. Desde crianças, nossas mães eram amigas. Eu concordei e suspirei. Então acabamos crescendo juntos. Alô? Theodore apoiou alguma coisa. Acho que ele apoiou a mão na mesa, talvez. Entendi. Acho raro. Acho raro? É Vincent mesmo. Vincent. Vincent inclinou a cabeça. O quê? Theodore olhou entre nós dois. Conhecer alguém há tanto tempo e ainda parecer gostar da presença da pessoa. Nossa, mas isso não é o conceito de amigos de infância? Vocês se gostarem muito desde de crianças? Ué, desde muito tempo? Nos olhamos outra vez. Acho que acaba sendo natural. Você conhece alguém, convive todos os dias. E começa a gostar das pequenas coisas que ela faz. Mano, Vincent, você não tá ajudando, meu! Ai, cara. Ele deu de ombros, casual. Por exemplo, eu adoro os pancakes de banana dela. Ai, mano. Tu tá piorando a situação de fingir que eu não gosto de ti, cara. Pelo amor de Deus, ajuda eu. Ajuda! Sorri sem perceber. E eu gosto do café com leite que ele faz. Quando junta o útil ao agradável, mesmo gosto musical. Mesma comida favorita. Mano, olha isso. Eles literalmente são não literalmente, mas eles são um casal perfeito. Tipo assim, eles se gostam uma da coisa da outra. Tipo, eles dois se complementam, sabe? Tipo, eu faço pancake de banana pra ele, ele faz café com leite pra mim. A gente tem a mesma música favorita, a mesma comida favorita, mesmo tudo favorito. E mesmo assim a gente nunca namorou, a gente nunca pensou em namorar na vida. E, sei lá, não sei. Mas eu ainda acredito que exista amizade entre homem e mulher, tá? Pelo amor de Deus. Não sou assim. Até a rua onde a gente mora. No fim, só acontece. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Nossa, pra mim seria, hein? O Sérgio nos encarava com uma estranha admiração. Como se estivessem descrevendo. Como se estivéssemos descrevendo algo distante demais. Quase impossível de alcançar. Vocês são assustadoramente domésticos. Domésticos. Falando de um animal. Isso é tão fofo que chega a irritar. Nossa, mas vocês nunca tiveram amigos de infância que vocês compartilham tudo? Não tudo, tipo assim, mano, mesmo gosto musical, mesmo tudo. Óbvio que mano, você tem alguma coisa diferente, né, pelo menos. Mas, gente, vocês nunca tiveram isso, pelo amor de Deus. Ok, riquinho, sempre tive que mudar de país, eu sempre tô aqui de escola, nunca tive amigos fixos, sabe? Provavelmente deve ser isso. As duas se olharam rindo. O conforto de ficar em casa é agradável, ok? Eu olhei pras duas. Além disso, meu Deus, o cachorro tá brigando muito aí fora. Ele olhou diretamente pra Theodore. Se eu quisesse namorar ela, já teria tentado faz tempo. Cara, você já tentou faz tempo. É que minha personagem, a minha Anne, é extremamente burra, entendeu? Ela não pegou as entrelinhas. Quando ela falou no último episódio lá, que ela falou alguma coisa de maluca. Aí ele falou que ela era maluca. Aí ele falou, eu prefiro as malucas, sabe? Eu prefiro as loucas, eu acho. Aí, mano, é o fé nas malucas mesmo. Ele. E tipo assim, mano, você já tentou faz tempo, aqui eu fui burra. Puta clima bosta que ficou, né? Eu teria tentado, né? Meu cérebro travou por meio segundo. Alice soltou hã? Imediatamente. Juliette levantou as sobrancelhas. O Theodore finalmente ergueu os olhos de novo. Vincent continuou naturalmente. Mas ela me conhece desde criança. Ela sabe todos os meus defeitos. Isso porque você faz questão de mostrar todos eles diariamente. Vincent colocou a mão no peito. Transparência é importante num relacionamento.
Não tem relacionamento. Tipo, olha as frases que ele faz. Tipo, não tem. Não. Tem transparência ou não tem? Não tem transparência no relacionamento. Aí, tipo assim, tipo, do nada, ele fala como se eles namorassem. Ai, tipo assim. Beatriz apoiou o queixo nas mãos. Honestamente, eu acho bonito. O quê? Eu me virei pra ela quase imediatamente. Nossa, eles ficcionaram na palavra imediatamente, né? Tipo, pode ser, sei lá, no mesmo instante, imediatamente, não sei. É porque imediatamente já foi demais. Beatriz deu de ombros. Gostar da companhia de alguém desse jeito. Ué, mas não é o mínimo que você tem que fazer pra ter uma amizade? Tá bom. Sem esforço. Juliette assentiu lentamente dessa vez. A maioria das pessoas daqui parece estar sempre tentando impressionar alguém. E era verdade. Naquela escola, tudo parecia performance. Notas, família, imagem, popularidade. Até as amizades, às vezes, pareciam cuidadosamente calculadas. Mas eu e Vincent nunca fomos assim. Eu conhecia as versões mais irritantes dele. As mais infantis, as mais idiotas. E ele conhecia as minhas também. Ainda assim, estávamos ali. Acho que depois de muito tempo, você só para de pensar tanto. Você para de tentar parecer interessante o tempo inteiro. Isso cria uma ligação real. Os três concordam, como se fosse algo que eles nunca fossem experimentar. E seguimos em silêncio. Um silêncio pensativo. Tentei imaginar no que poderiam estar pensando, mas desisti. Mesmo que fosse próxima das meninas, eu não conhecia elas de verdade. Não a verdadeira Beatriz. Nem a verdadeira Juliette. Apenas cascas sociais que elas mostravam pra mim. Pros demais alunos, pra escola. Isso deve ser cansativo. Ué, isso deve ser cansativo? O quê? Ela apoiou o rosto na mão. Sem precisar impressionar alguém. Ué, mas você não faz isso? Vocês três não fazem isso? Beatriz, Juliette e Theodore? Vocês não fazem isso. Beatriz soltou uma risada nasal. Isso porque você nunca viu os jantares da minha família. Os da minha parecem reuniões diplomáticas. Nossa, deve ser, tipo, mano, insuportável ter família assim, mano. Enfim. Vincent fez uma careta. Credo. Credo mesmo. Beatriz apontou pra mim imediatamente. A família deles é estranhamente normal. Obrigado. Não devia ser uma qualidade ser normal, né? Eu acho que é o básico. Por favor, não leve como elogio. Eu neguei rindo e ela revirou os olhos. Ficamos o restante daquela tarde naquela mesa, brincando e conversando. Noah voltou de sua caminhada com Lindsay, mas não se juntou a nós. Passou direto para a mesa dela com suas amigas. Os professores estavam reunidos perto das mesas maiores, segurando as pranchetas e cronogramas, como se estivéssemos indo para uma conferência internacional e não para uma excursão escolar. Atenção, alunos! Ele esperou alguns segundos antes de continuar. Como já explicamos anteriormente, os 2 primeiros dias serão destinados à adaptação e exploração supervisionada da propriedade. Alguns alunos comemoraram baixo. Outros pareciam preocupados demais com as futuras competições para relaxar. Sir Ed continuou. Amanhã, as trilhas da floresta serão liberadas. Haverá monitores espalhados pelas rotas. Então, não tentem se perder propositalmente. Vincent murmurou baixo. Isso parece direcionado. Porque Enfim, né, gente? Pô, meio doido. Beatriz segurou meu braço imediatamente. Ah, essa pausa que eles dão sem nada é pra eles mudar de... Como é que é? De animação. Achei isso muito fofo. Eu quero ir na trilha do lago. Você nem sabe onde fica. O mistério deixou tudo mais romântico. O professor Ed ignorou completamente os comentários. No segundo dia, a lagoa, a área da fazenda e os jardins da propriedade serão abertos para atividades livres e supervisionadas. Então, aconselho que tragam roupas apropriadas. Imediatamente, o clima mudou. Os alunos começaram a comemorar, em pura alegria, quando os gritos cessaram. Ele continuou. No terceiro e quarto dia, iniciaremos oficialmente as gincanas acadêmicas. A turma inteira ficou mais atenta automaticamente. Aquilo sim importava naquela escola. A primeira competição será integrada entre química e biologia.
Vocês deverão identificar espécies vegetais da região, catalogar propriedades tóxicas e medicinais, além de preparar compostos simples utilizando os materiais fornecidos. Juliette cruzou os braços. Isso parece perigosamente próximo de fabricar droga. Ou veneno. Vincent sorriu imediatamente. Agora ficou divertido. Isso é exatamente o tipo de frase que preocupa professores. O professor Ed apontou pra Vincent sem nem olhar diretamente pra ele. Alô? Alô? E é exatamente por isso que teremos supervisão constante. Perguntar o quê? Oxi! Gente, perguntar o quê? Eu vou perguntar, porque eu não entendi. Eu ergui a mão. Um dos professores fez um sinal discreto com a mão, indicando que eu podia falar. O que define a pontuação? Se aquilo realmente envolver a ganhar pontos, então seria melhor entender desde o início como consegui-los. Ou, no mínimo, ter uma ideia básica do que esperavam de nós. O professor Ed pareceu satisfeito pela pergunta. Identificação correta das espécies. Organização do relatório científico, eficiência química da preparação e criatividade. Vincent apoiou o rosto na mão. Criatividade em química nunca termina bem. Mano, especialmente pra você. Nossa, ele respondeu como um adolescente, né? Tipo, especialmente pra você, né? A mesa começou a rir imediatamente. Ai, que bonitinho, ele rindo. Professor Ed ignorou. Também haverá uma etapa oral. Instantaneamente surgiram reclamações coletivas. Cada equipe deverá explicar os efeitos biológicos e químicos da preparação produzida. Juliette cruzou os braços. Então, praticamente vamos brincar de cientista elitista na floresta? O professor Ed assentiu sem vergonha nenhuma. Exatamente. Beatriz se inclinou na mesa dramaticamente. Isso é absurdamente chique. Você chama tudo de chique. Porque eu tenho uma visão artística. Nossa, eu gaguejei muito. Você confundiria veneno com decoração. Nossa, o Vincent falou isso. Beatriz ficou ofendida imediatamente. O professor Ed virou a outra página da prancheta. No quinto dia, teremos a competição físicas e estratégicas organizadas pelo Departamento de Educação Física. Imediatamente surgiram reclamações. Estratégica ainda vai, física não. Mas porque física é, tipo, mano, top piores matérias do universo, física e química. Enfim. Eu vim pela experiência acadêmica. Meu corpo rejeita a corrida. Professor Ed ignorou todos. De novo. Canoagem dupla. Nossa, canoagem. Corrida de orientação na mata. Escalada assistida. E provas coletivas de resistência e coordenação. Beatriz colocou a mão no peito. Eu vou morrer. Provavelmente. Vincent parecia perigosamente animado. Canoagem parece divertido. Você afundaria o barco. Você sobreviveria comigo. Olha a carinha dele. Ó a cara dele de que sabe o que ele tá falando, sabe? Ó a cara dele. Ele sabe o que ele tá falando, entendeu? E ele não é inocente. E nem bobo. Aquilo saiu casual demais. Não é? Professor Ed continuou. No sexto dia, ocorrerá a final interdisciplinar. O silêncio veio automaticamente. Até os alunos mais bagunceiros prestarem atenção. Porque aquela era a competição principal. As equipes deverão resolver desafios envolvendo matemática aplicada, economia, política internacional, lógica, literatura clássica e negociação diplomática. Ou seja, tudo horrível. Parabéns. Porque, mano, economia, péssima em matemática. Matemática, piorou. Política internacional. Tá bom, vai um pouquinho. Lógica. Tá, vai um pouquinho. Literatura clássica. Tá bom, vai um pouquinho. Negociação diplomática. Bicho, que é isso? Entendeu? Jesus. Vincent piscou algumas vezes. Isso é uma gincana ou uma entrevista pra ONU?
Exatamente. Mesma coisa nessa escola. O professor Ed sorriu perigosamente. A equipe vencedora receberá a pontuação máxima no ranking anual. Pronto, agora todos estávamos completamente investidos. Porque naquela escola, nada era mais importante do que vencer. E, naturalmente, no 7º dia teremos uma pequena celebração em homenagem à turma vencedora. Alguns alunos comemoram imediatamente. Gente, para esse episódio não ficar tão longo, eu vou parar quando, provavelmente na segunda atividade, se demorar muito pra começar na primeira. No 3º episódio, aí a gente vai mesmo pras competições certinhas. Enfim, se tiver. Eu não sei se tem tudo. Todas as coisas. Enfim. Outros já começaram a discutir estratégias no mesmo instante. Como se a competição começasse naquela noite. Era impressionante. Faltavam horas. E mesmo assim, metade da turma já parecia pronta pra declarar guerra acadêmica às outras salas. Gente, minha escola, nossa, é a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. Ed fechou a prancheta, tirando a parte dos ricos, né? A sala vencedora também receberá privilégios especiais no próximo semestre. Beatriz parecia completamente dividida entre a animação da excursão e o fato de Theodore existir no mesmo espaço que ela. Eu quero ganhar. Ela olhou discretamente na direção dele. Mas também quero parecer bonita durante o processo. Objetivos admiráveis. Theodore soltou uma risada baixa. Professor Ed finalmente começou a dispensar os alunos. Certo, meninas, retornam aos quartos em 15 minutos. Meninos, organizem as barracas antes da meia-noite. Vincent imediatamente levantou a mão. E se um urso aparecer? Abrace seus colegas e aceite seu destino. Obrigado, bem reconfortante mesmo. E dessa maneira, o caos começou, devagar. Os alunos voltando pra dentro. Alunas, né? Outros corriam até o lago. Alguns professores tentavam impedir alguém de subir numa árvore. Caos normal escolar. Até amanhã, turma. Beatriz anunciou em voz alta enquanto arrastava eu e Juliette, antes que algum professor resolvesse nos entregar qualquer responsabilidade. Os meninos apenas acenaram de longe, já ocupados discutindo onde montariam a barraca. Dia seguinte, excursão dia 1. Pela primeira vez, durante meses naquele ano, eu não acordei cedo. Fiquei na cama até o horário do almoço, talvez até mais tarde. Sinceramente, eu tinha perdido completamente a noção do tempo. Também tinha esquecido, de maneira brilhante, o horário em que os professores disseram que as refeições seriam servidas. Resultado? Levei uma bronca coletiva. Especialmente da nutricionista da escola, que parecia genuinamente ofendida pelo fato de eu ter perdido o café da manhã. E, aparentemente, por ter feito metade da equipe acreditar que eu tinha desaparecido no meio da excursão. Enquanto isso, as garotas simplesmente me abandonaram no quarto em algum momento da manhã e desapareceram sabe-se lá pra onde. Provavelmente estavam se divertindo. Eu bocejei, apoiando o rosto na mão, enquanto observava a vista das trilhas e do quintal ao redor. Estava sentada em uma das mesas externas, protegida por uma sombrinha alta de madeira. Apoiei os braços na mesa, observando o momento tranquilo das trilhas ao longe. Se ainda estivesse com meu celular, provavelmente teria tirado algumas fotos pra mostrar pra minha mãe depois. Apesar de parecer bonita daquele jeito, simples e silencioso. Todas as árvores balançando devagar, alunos espalhados pelo gramado e o céu absurdamente limpo acima das montanhas. Que bonitinha essa blusinha. Mas, é claro, os professores recolheram todos os celulares logo no início da excursão. Para incentivar a convivência. Gente, se fosse minha escola, bicho. Os caras teriam comprado, sei lá, mano, outro celular só pra ficar com o celular, sabe? Revirei os olhos. Na prática, aquilo só significava que significava adolescentes dramaticamente entediados e várias tentativas ilegais de recuperar aparelhos confiscados. Escutei algumas reclamações vindo da área principal do alojamento. Reconheci imediatamente a voz da nossa nutricionista. Tentei prestar atenção. Era basicamente o mesmo sermão que ela tinha dado pra mim mais cedo, só que direcionado a uma nova vítima. Acabei sorrindo sozinha, imaginando exatamente quem estava recebendo aquilo. Então, esperei. É ele. Ai, nossa! Mano, primeira vez que ele aparece. Sem blusa.
Sem blusa não, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Bem bonito. Enfim. E, como previsto, menos de 5 minutos depois, Vincent apareceu. Alô? Ele se jogou na cadeira do meu lado, ainda usando pajama. E ainda usando pijama. O cabelo completamente bagunçado e a expressão de quem tinha acabado de despertar de um coma induzido. Dormiu demais? Vincent soltou um suspiro cansado. Pra caralho! E você? Pra porra! Enfim. Olhamos por um segundo, então soltamos a risada baixa e rouca. Ainda 2 bêbados de sono. Vincent passou a mão no rosto antes de se largar ainda mais na cadeira. Cara, que saudade que eu tava de dormir assim. Ele esticou os braços devagar, fazendo uma careta logo em seguida. Não é? Sinto que recuperei pelo menos 2 dias de sono. Fiz uma breve pausa antes de completar. Dos 7 meses inteiros. Bem isso mesmo. Ao longe, alguns alunos atravessavam as trilhas liberadas, enquanto professores tentavam fingir que aquilo ainda era um ambiente controlado. E claramente não era. Vincent abriu um olho lentamente. As meninas te abandonaram também? Completamente. Vincent soltou uma risada baixa. Eu apenas suspirei e voltei minha atenção para a trilha. Vincent também olhou. Por alguns segundos ficamos em silêncio, observando o movimento distante dos alunos entre as árvores e os caminhos de terra. Os professores começavam a se afastar, voltando com alunos que estavam nas trilhas. Outros escondidos em árvores e alguns dentro do prédio ou nas barracas. Alguns arrumavam a mesa pro almoço. Acordamos mesmo tarde. Pra caralho. Uma professora passou ao longe, arrastando 2 alunos pelo braço enquanto reclamava sobre conduta minimamente civilizada. Perto da varanda, alguns dos estudantes tentavam esconder cartas de baralho antes que outro professor percebesse. Tem que se divertir de alguma forma, né, mano? Vai ficar um olhando pra cara do outro. Os funcionários começavam a organizar as mesas maiores pro almoço. Pro almoço coletivo. Pratos, copos, bebidas, alunos vagando igual almas perdidas atrás de comida. Honestamente, aquilo parecia muito mais tranquilo do que eu imaginava que seria. Sem uniforme impecável, sem corredores silenciosos, sem aquela pressão constante de escola. Só adolescentes cansados existindo normalmente por algumas horas. É estranho ver todo mundo relaxado assim. Vincent inclinou levemente a cabeça. Você gosta? Me lembra uma escola normal. Ele concordou. Assim que todos retornaram para a área do jardim, os professores começaram a organizar as chamadas de suas respectivas turmas. Nomes eram respondidos de maneira preguiçosa, alguns alunos ainda ofegantes das trilhas, outros reclamando do calor, da caminhada, ou simplesmente da existência da excursão. Quando finalmente confirmaram que praticamente ninguém tinha desaparecido na floresta, o almoço foi liberado. As mesas espalhadas pela área externa foram sendo ocupadas lentamente pelos grupinhos habituais. Como sempre, Juliette, Beatriz e eu acabamos sentando juntas, com a presença inevitável de Vincent. Surpreendentemente, Theodore também. Não sabia que vocês costumavam almoçar juntos todos os dias. E por mais surpreendente ainda, Lindsay e Noah. Lindsay mantinha a postura impecável de sempre. Uniforme alinhado, cabelo perfeito, expressão elegante demais para uma excursão escolar. Ela observou a mesa inteira por alguns segundos. Não costumamos. Ele apoiou a mão no rosto. Não, o rosto na mão, né? Mas aparentemente somos emocionalmente incapazes de nos afastar uns dos outros. E a Olivia, que tava no nosso quarto com a gente, foi embora, né? Tipo assim. Foi embora da excursão mesmo. Beatriz se sentiu imediatamente. Infelizmente, criamos uma relação simbólica, enfim. Lindsay ergueu uma sobrancelha. Isso inclui o príncipe? Ela questionou com calma, pegando os talheres. Theodore ergueu os olhos lentamente do prato. Juliette respondeu antes de qualquer pessoa. Theodore foi adotado pelo grupo sem autorização prévia. Beatriz se assentiu imediatamente. Ele passou no processo seletivo. Vincent apontou para Theodore. Critérios rígidos, inclusive. Tenho medo de perguntar quais. Nem pergunte. Eu sussurrei e ele concordou. Entendo.
Mas o entendo dela claramente significava: não entendo absolutamente nada sobre vocês. Olhei pra Noah sentado ao lado dela. Noah parecia aliviado por alguém por ninguém tá brigando. Como vocês aproveitaram essa manhã? Nesse mesmo instante, ninguém se moveu. A mesa inteira ficou em silêncio. Todos nos encaramos lentamente, tentando decidir se aquilo era algum tipo de armadilha elaborada para arrancar informações comprometedoras e nos denunciar para os professores. Ou se Lindsay tinha sido substituída por um alienígena extremamente mal disfarçado. Muito mal disfarçado, inclusive. Juliette estreitou os olhos lentamente para Lindsay. Você tá tentando socializar? Eu apenas fiz uma pergunta normal. Isso é muito suspeito vindo de você. Nossa, mano. Nossa, nunca na vida alguém falaria isso. Tipo assim, mano, falar na cara, assim, sabe? Pelo menos eu não conheço ninguém que realmente fale assim na cara. Tipo, nossa, você tá tentando se enturmar mesmo? Entrosona. Tipo assim, desde que inventaram a palavra entrosa, nunca mais tiveram amizades normais. Eu sei socializar. Não naturalmente. Especificadamente conosco. Ela fez um gesto sutil pra mesa. Com exceção do Theodore. Todos concordamos com aquele argumento. Lindsay raramente dirigia o olhar para nós. Palavras, então, muito menos. E Theodore era a sua única exceção, pois foi adotado muito recentemente pelo nosso grupinho. Theodore abaixou o olhar pro prato outra vez, mas os ombros dele tremiam levemente. Ele estava rindo. Discretamente. Lindsay apenas apertou os talheres. Ela parecia minimamente desconfortável. O que era estranhamente humano vindo dela. Eu fiz uma caminhada. Olhamos para Juliette, que começou a comer seu almoço com tranquilidade. E desenhei um pouco. Lindsay assentiu imediatamente, agarrando a oportunidade de conversa normal. Caminhada pra onde? Foi pra alguma trilha? Eu e Lindsay caminhamos perto da trilha da cachoeira essa manhã. Vocês deram as mãos romanticamente enquanto observavam a natureza? Nossa, bem... Ai, velho, não sei explicar. Perdi a linha de raciocínio. Noah ficou em silêncio e Lindsay também. Foi apenas um gesto afetuoso. Vincent apoiou a mão na testa. Gesto afetuoso parece termo usado em relatório diplomático. Isso é coisa normal da Lindsay. Sim. Eu não vejo problema em utilizar o vocabulário adequado. Nossa, mas parece que ninguém fala normalmente. Tipo assim. A não ser o Vincent. Mas, tipo assim, mano, sei lá, até ele, não sei. Parece que todo mundo fala, tipo, muito certinho, sabe? Vincent já voltou pra ela. Viu? Ela fala igual uma presidente em exército. Juliette apoiou a mão o rosto na mão. Eu ainda acho que ela nasceu com 40 anos. Beatriz assentiu. Lindsay nunca foi criança. Claro que fui. A mesa inteira encarou ela. Noah tentou ajudar. Ela tinha um coelho. Tá bom, o que isso ajuda? Lindsay virou lentamente pra ele. Noah. O que é isso? Prova humanidade. Tem um coelho? Eu não peguei essa humanidade, não. Theodore baixou o olhar outra vez, claramente tentando não rir. Vincent parecia emocionalmente destruído. Ela tinha um coelho. Ok, ela tinha um... Isso é extremamente fofo. O nome dele era Wellington. Wellington! O nome mais de pobre possível, bicha. Tanto nome bom. A mesa explodiu. Eu precisei cobrir o rosto com a mão pra não rir alto demais no meio do refeitório. Ao meu lado, Vincent praticamente abraçava a própria barriga, rindo sem qualquer dignidade restante. Juliette e Beatriz ainda tentavam sustentar algum resquício de elegante refinada ensaiada nas aulas de etiqueta da escola. Mas claramente estavam falhando. As duas riam baixo, desviando o rosto e tentando recuperar a compostura entre uma respiração e outra.
Enquanto isso, Lindsay apenas observava todos nós com uma expressão de confusão completamente genuína. O coelho tinha o nome de um ministro inglês. Ela sussurrou em choque e risos. Noah também parecia estar fazendo um esforço genuíno pra não rir outra vez. Talvez nem ele soubesse que o coelho da própria namorada tinha recebido o nome de uma figura política britânica aleatória. Percebendo que a situação estava a segundos de virar outro caos coletivo, ele limpou a garganta discretamente e tentou mudar de assunto. E você, Bia? O que fez hoje? Beatriz imediatamente recuperou a postura. Ou pelo menos fingiu recuperar. Eu contemplei a beleza da natureza. Isso significa? Tirei foto das borboletas na estufa. Ixi, ué, e o celular? Isso é surpreendentemente inocente vindo de você. Isso foi decepcionantemente normal. Mas as borboletas eram lindas. Deixei a câmera... Eita, no clube de fotografia do quarto. Mostra depois. Ah, é câmera mesmo. Azuis, pequenas, delicadas. Pensei que fosse do clube de esgrima, não de fotografia. Meu clube não pode fazer suas atividades aqui. Então, estou tirando foto pro clube de fotografia. Isso ainda soa como desculpa pra você carregar a câmera profissional pra todo lugar. Beatriz abriu o sorriso imediatamente. E funciona perfeitamente. Além disso, fotografia é arte. Beatriz piscou como quem soluciona algo com extrema facilidade. Lindsay desviou o olhar pra mim. Claramente esperando minha experiência matutina naquela excursão hoje. Nada. curto e direto. Nada? Eu acabei de acordar. Dei de ombros. Lindsay acertou levemente os olhos. Você acordou às 2 da tarde? Talvez. Nossa, mas também ela acordou 2 da tarde. E eles estão almoçando 2 da tarde. 2 da tarde, meu. Juliette apoiou o rosto na mão. Talvez implica dúvida. Você literalmente perdeu metade do dia. A nutricionista entrou no quarto pronta pra abrir uma investigação criminal. Não apareceu genuinamente preocupado. Você não ouviu ninguém te chamando? Ouvi. Fiz uma pausa. Nos meus sonhos. Vincent abaixou a cabeça rindo outra vez. Lindsay continuava me observando atentamente. Como se estivesse tentando entender como alguém conseguia sobreviver academicamente sendo daquele jeito. O que, honestamente, era uma pergunta válida. Então você realmente não fez nada? Eu contemplei meu colchão. Achei uma experiência muito agradável, inclusive. Theodore continuou no lugar dela. Honestamente, parece a melhor atividade da excursão até agora. Vincent apontou imediatamente pra ele. Finalmente alguém sensato nessa mesa. Lindsay olhou lentamente entre os dois. E você, Vincent? Eu também acordei agora. Vocês dormiram até o almoço inteiro? Vincent deu de ombros como se aquilo fosse completamente razoável. Você não sabe o que é ser bolsista numa escola de elite e acordar super cedo. Estamos em recuperação espiritual. Beatriz apontou pra mim. Ela parecia um cadáver quando eu acordei. Isso foi ofensivo. Mas é verdade. Eu pisei em você sem querer e você não acordou. Nossa, ela tava dormindo no chão? Como você pisou em cima dela? E Juliette imediatamente virou o rosto pra mim. Isso é preocupante num nível médico. Nossa, acordar às 2? Nossa, eu já acordei bem mais tarde do que isso. E tipo assim... Enfim. O que eu acho extremamente ruim. É ruim você acordar tarde. Eu acho horrível. Mas, mano, não é o fim do mundo. Calma. Eu tava cansada. Continuo acreditando que isso é irresponsável. Perder metade do primeiro dia de excursão parece desperdício. Eu não perdi. Ela ergueu levemente as sobrancelhas. Eu investi no meu bem-estar emocional.
Vincent apontou pra mim. Exatamente. Juliette suspirou. Vocês realmente funcionam com a mesma frequência cerebral. Ele deve ter me passado uma parte contagiosa da idiotice dele. Isso foi a coisa mais curiosa que você já falou pra mim hoje. Eu literalmente te chamei de idiota. Theodore soltou uma risada baixa. Você tem uma maneira de agir e interagir engraçada. É divertido observar. Não é? É literalmente minha novela favorita atualmente. Literalmente minha novela favorita. Gringos não sabem usar a palavra literalmente. Eu odeio essa mesa. Mentirosa. Ela cantou. Beatrice riu. Lindsay ficou em silêncio, nos observando, e então olhou para Theodore, a única pessoa que faltava dizer o que fez naquela manhã. Claramente com esperança de algo produtivo. Theodore percebeu o olhar imediatamente. E honestamente, pareceu considerar seriamente a possibilidade de mentir. Ele apoiou os talheres devagar antes de responder. Dormi. Lindsay piscou algumas vezes. Noah imediatamente abaixou a cabeça tentando esconder risada. Juliette começou a rir primeiro. Brincar ou ficar em silêncio. Eu vou brincar com ele também. Aparentemente somos um grupo de aposentados cansados. Theodore olhou pra mim por um segundo e sorriu, concordando. Eu sorri. Theodore soltou uma pequena risada nasal antes de continuar. Eu acordei cedo. Lindsay finalmente pareceu minimamente aliviada. Então, ele completou. Mas voltei a dormir depois de 15 minutos. Ela voltar com a cara de bosta dela. Isso é absurdamente atraente. Nossa, incrível. Você acordar e dormir de novo. Uau, nossa, você é muito lindo. Isso é muito atraente mesmo que você fez. Você romantiza qualquer coisa. Porque a vida fica mais divertida assim. Noah apontou discretamente pra Theodore. Então você literalmente não fez nada também? Pelo contrário. Depois de acordar pela terceira vez, eu me levantei. Então, não dormiu até o almoço. Ele negou com a cabeça. Ela pareceu aliviada. Eu me escondi no quarto do jardineiro, no quarto do jardineiro da casa, lendo. Lindsay lentamente piscou algumas vezes. O alívio dela morreu instantaneamente. Vincent foi o primeiro a quebrar a mesa inteira. O quarto do jardineiro? Juliette estava rindo antes mesmo de conseguir falar. Isso é estranhamente específico. Ele lê, então. No quarto do jardineiro. Enfim. Beatriz segurou o próprio rosto. Espera, existe um quarto do jardineiro? Theodore deu de ombros calmamente. Sim. Meu Deus. Mano, eu não tô entendendo nada. Tipo assim, mano, por que ele foi no quarto do jardineiro? O que ele tá fazendo lá? É porque ele acordou, levantou. Não. Acordou, levantou, dormiu, acordou, levantou, dormiu, acordou, levantou, dormiu. Foi pro quarto do jardineiro e ficou lendo até sei lá que hora. Até agora, sabe? Antes de se encontrar com a gente. Tipo assim, por que ele ficou com o quarto do jardineiro? Como que ele sabia qual era o quarto do jardineiro? Não tem uma plaquinha escrito jardineiro na frente do quarto do jardineiro, entendeu? Noah parecia genuinamente impressionado agora. Como você achou isso? Theodore apoiou o rosto na mão. Eu tava tentando fugir dos alunos. Faz sentido. E você simplesmente encontrou um quarto secreto? Theodore inclinou a cabeça levemente. Não era secreto. Tinha uma placa na porta. Então, você conscientemente entrou no quarto de um funcionário aleatório pra fugir da socialização. Theodore pensou por 2 segundos. Quando você fala assim, parece estranho. Porque é estranho. Lindsay pareceu desistir de qualquer interação conosco e continuou comendo. Em puro e desolador silêncio. Honestamente, eu começo a achar que Theodore se encaixou rápido demais no nosso grupo. Theodore parecia perigosamente satisfeito com aquilo. Ou pelo menos desconfortável do que deveria. O jardineiro foi gentil. Beatriz inclinou a cabeça. Você socializou com o jardineiro antes da própria turma? Theodore refletiu seriamente. Sim. Isso é inacreditavelmente engraçado. Todos concordaram com aquela afirmação.
Impressionantemente, até a Lindsay. Depois disso, ela permaneceu em silêncio durante boa parte do almoço, como se ainda estivesse processando o caos coletivo que tinha provocado sem querer. Enquanto isso, a conversa da mesa acabou se dividindo naturalmente em pequenos grupos. Beatriz comentava sobre as próximas atividades para ajudar o clube de fotografia. Vincent e Theodore discutiam alguma teoria absurda envolvendo o jardineiro da escola. Eu e Juliette conversavam sobre o desenho que ela tinha feito mais cedo. E Noah transitava entre todos os assuntos ao mesmo tempo, participando um pouco de cada conversa, como alguém tentando manter a paz entre diferentes nações. Lindsay foi a primeira a terminar de comer. Ela se levantou em silêncio e saiu da mesa sem dizer muita coisa. Noah a seguiu quase imediatamente, mesmo sem ter terminado o próprio almoço. Beatriz também deixou a mesa minutos depois, indo ao encontro de algumas amigas que ela afirmou serem do tal clube de fotografia. Juliette também deixou a mesa para voltar ao quarto, afirmando estar cansada da própria atividade de mais cedo. Ai, não li. Meu Deus. Ai, tem como voltar, né? Os professores continuavam olhando os alunos. Theodore também se levantou. Eu e Vincent ficamos sozinhos na mesa. Eu pensei sobre o que Lindsay disse, não termos aproveitado nada no primeiro dia. Ela tinha razão em certo ponto. Mas eu também estava cansada demais para qualquer atividade tão cedo pela manhã. E sem urgência de ir pra escola, meu corpo somente apagou. Vamos fazer uma trilha? Acho que pode ser divertido. Tá pensando no que ela disse? Ele demorou um pouco. Sim. Vincent apoiava no encosto da cadeira ao meu lado, mais relaxado outra vez. Mas ainda parecia pensativo. Você se importa tanto assim do que a Lindsay pensa? Vincent soltou uma risadinha. Não exatamente. Ele pegou distraidamente o copo vazio sobre a mesa antes de continuar. Acho que ela tem um ponto. Eu olhei ao redor novamente. As trilhas, o lago distante entre as árvores, os alunos disparados pela propriedade. Você quer aproveitar a excursão direito? Vincent assentiu lentamente. Ano passado a gente nem pôde vir. Aquilo fez meu peito apertar um pouco. Porque era verdade. Enquanto todo mundo voltava cheio de histórias, fotos e memórias da excursão anterior, nós só ouvimos sobre aquilo pelos outros, como espectadores de uma experiência que nunca foi nossa. Vicente apoiou o queixo na mão. Então, acho meio triste passar o primeiro dia inteiro dormindo. Você fala isso como se não tivesse dormido igual um corpo em decomposição até agora. Ele começou a rir. Eu nunca neguei isso. Acabei sorrindo também, porque, honestamente, dormir tinha sido maravilhoso. Mas talvez ele tivesse certo. Ir pra trilha ou ficar. Eu vou. Porque sim. Porque vamos, né, gente? Vamos aproveitar, igual ela falou. Porque ano passado a gente não foi, vamos esse ano. Desviei o olhar pra mata mais uma vez antes de concordar lentamente. Acho que pode ser. E mesmo tendo acordado absurdamente tarde, ainda dava pra aproveitar o resto do dia. Eu vou me trocar. A planejação do alojamento com o polegar antes de completar. Eu te encontro aqui em 5 minutos. Gente, e é aqui que eu deixo vocês. No próximo episódio, vamos pra trilha. Eu não sei se vai ter a trilha completa. Eu não sei se vai acabar na trilha e se não tem continuação. Enfim, vamos ver tudo no próximo episódio. Vamos substituir nosso save aqui de antes. E é isso, gente. Muito obrigado por ter visto até aqui. E é isso. Eu tô gostando muito dessa história. Quero ver o que vai acontecer na trilha. Se a gente vai se perder, porque vai estar de noite, tá entardecendo. Enfim, não sei se vai acontecer alguma coisa. Eu quero muito que aconteça. Finalmente conhecemos o Theodore. Não sabia que o nome dele era Theodore. Enfim, apagou tudo, voltou. E é isso. Muito obrigado por ter visto até aqui. Próximo episódio, vamos descobrir o que vai acontecer nessa trilha. Eu acho que vai dar merda nessa trilha. Enfim. E é isso. Muito obrigado novamente. Um beijo e até a próxima, viu? Beijão.